Bom dia a todos. Vamos a Números, então, continuando com a nossa exposição, 23. Terminamos expondo a primeira bênção que Balaão proferiu com relação a Israel, proferiu de uma maneira forçada, porque Deus entrou com a soberania dele e obrigou internamente, pelo poder dele, Deus, a Balaão dizer o que Deus queria que ele dissesse. Então, já examinamos isso e ficamos de ver o resultado e hoje o início da segunda vez que ele abençoou Israel. Então, Números 23, versículo 11 e 12, dizem assim: Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine com a Tua palavra. E aqui tem lições muito boas para nós hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Balaque não gostou, absolutamente, desta primeira bênção que Balaão proferiu. Reclama duramente de Balaão, porque ele estava pagando caro a Balaão, sempre é bom lembrar isto. E fez, então, o contrário do que era esperado, conforme foi contratado. Em vez de amaldiçoar Israel, ele abençoa. Agora, é certo que Balaão não agiu assim por fidelidade, como já comentamos, mas por soberania de Deus. Seja como for, ele frustrou os planos do Moabita, do rei Moabita, de ver Israel amaldiçoado. E aqui tem uma lição para nós, talvez não muito óbvia, mas muito útil, penso eu. Se quisermos ser fiéis, frustrar pessoas do mundo é algo que normalmente nós vamos ter que fazer. Já pensou nisso? À primeira vista, claro, o ideal é ser agradável a todos. Somos educados assim pelos nossos pais, sermos educados, atenciosos, prestar atenção nos outros, pensar nos outros e não irritar as pessoas, não chatear as pessoas até onde possível e tal. Então, nós crescemos com isso e é um bom princípio, sem dúvida. Mas quando nós nos convertemos, entramos numa área nova na nossa vida, agora como salvos em Cristo, em que forçosamente nós vamos ter que frustrar muita gente ao nosso redor, talvez pai, mãe, família, parentes. Muito curioso isso. Isso daria uma pregação inteira. Só isso. E eu sei que não é agradável sabermos que somos fonte de frustração de pessoas, de irritação de pessoas, de decepção de pessoas queridas a nós. O que não pode é isso ser tão desagradável ao crente. Eu não aguento me imaginar frustrando o meu pai que eu amo tanto, ou a minha própria esposa que eu amo tanto, mas não são crentes. E eu tenho que seguir por alguns caminhos e tomar certas atitudes que vai gerar frustração, sim. Isso eu não aguento. Logo, aí entra num caminho de prioridades. Acaba colocando Deus em segundo plano. Então, aqui é uma lição muito valiosa. Uma lição que eu estou pedindo emprestado de Balaão, porque Balaão não passou por isso. Ele frustrou Balaque, sim, é só isso que eu estou pegando dele. Não é porque ele quis agradar a Deus, não, porque ele não quis.
Mas é porque ele frustrou Balaque, porque fez o que Deus queria. Só peguei isso de Balaão e estamos trazendo para nós. Nós queremos agradar a Deus. Ah, você quer agradar a Deus? Quero. Isso significa que você quer, ou forçosamente você vai ter que desagradar pessoas. O mundo nada contra a correnteza de Deus. E se chateia muito quando o crente quer seguir os caminhos de Deus. Não se abale e não se negue a frustrar pessoas muito queridas, se for necessário para você seguir os caminhos de Deus. Ore por sabedoria, enquanto puder conciliar, concilie, se possível, tende paz com todos os homens. Não vai ser possível sempre. Nunca tenha medo de frustrar amigos, parentes, patrões, chefes, seja quem for, para podermos agradar a Deus. Vale a pena sofrer as consequências. Poderá haver consequências fortes, se desagradar a pessoas mais poderosas do que você, com autoridade sobre você, mais endinheiradas do que você, raivosas. Isso pode ter consequências graves, mas, insisto, vale a pena. Versículos 13 a 17. Então disse Balaão a Balaque. Então Balaque lhe disse, 13, eu estava lendo 15, rogo-te que venhas comigo a outro lugar. Balaque não desiste, vai tentar uma segunda vez que Balaão diga coisas contra Israel. Donde verás o povo, verás somente a parte mais próxima dele, não o verás todo, e amaldiçoa-mo dali. Ele insiste, Balaque. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Sacrifícios grandes, custosos, animais caros, e era algo portentoso aqui. Então disse Balaão a Balaque, fica aqui, junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse, torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, o que falou o Senhor? Então, até aqui é praticamente uma repetição do que houve a primeira vez. Eles sacrificam juntos, Balaque fica perto do holocausto, com seus assessores ali, Balaão vai só, Deus aparece a Balaão de fato, e manda que Balaão volte a Balaque e diga algumas coisas que Deus mandou dizer. Então aqui nós vamos ver a segunda bênção de Balaão a Israel, por força do que Deus quis. E é interessante que no versículo 18, lembra que eu estou sempre falando dos verbos, da importância dos verbos na Bíblia para aprendermos muitas coisas. Aqui no versículo 18, então proferiu a sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor, ou Zippor. É curioso que esses 3 verbos mostram a solenidade e o peso da atenção que Balaão queria que Balaque desse para as palavras de Deus, através dele, Balaão. Levanta-te. Não fica nem sentado, é curioso isso. Falando com um rei aqui. Um rei, mais ou menos, não era uma grande potência não, Moabe, mas era um rei. Levanta-te, ouve, escuta-me, 3 verbos, mostrando a importância do que seria dito. Aí vem, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, versículo 19, né?
Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que, para abençoar, recebi ordem. Ele ordenou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como lioa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Há 7 pontos para nós observarmos aqui neste pronunciamento belo, forte, de Balaão. Só vamos ver 3 hoje. E os outros eu quero deixar para depois. Primeiro ponto é que Deus ratifica a própria fidelidade. Deus fala que Ele mesmo é fiel. Vemos isso no versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. É curioso que ele faz um contraste, Deus faz um contraste entre ele próprio, Deus, e os homens, assumindo que os homens mentem. Eu não sou homem para que me arrependa. Ou seja, homem mente. E nós sabemos isso. A Bíblia deixa isso claro, o salmista diz lá no Salmo 116, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Então, não há quem faça o bem, não há nem um só, e nós sabemos disto, não vou nem investir tempo provando que todo homem é mentiroso, você é homem, ou mulher é ser humano, e você sabe muito bem disto. Essa é uma tese muito fácil de defender, e é muito óbvio. É uma vergonha para nós. Quer dizer, não há uma exceção na raça humana à parte de Cristo? Não, nenhuma. Todos. Não interessa origem, data, século, época, nação, sexo, nada. Todos são mentirosos, inclusive você e eu próprio. Nenhum de nós é absolutamente verídico em tudo. Uma vergonha, mas é o que o pecado fez conosco. E o pecado de Adão, só de Adão, a culpa é de Adão, você pecou em Adão. Pode não entender bem isso, mas é o que Deus diz, e você estava junto com Adão, quando Adão pecou. Você trouxe uma culpa que você próprio esteve participando dela. É assim que a Bíblia ensina. Nós, regenerados pelo Espírito Santo de Deus, podemos reverter esse quadro até certo ponto, não totalmente, ainda na terra, e devemos tentar reverter o máximo, e tentando ser verdadeiros como Deus é. Não vamos conseguir aqui, mas tentar sim. E é característica do crente ser sim, sim, não, não, ser correto nas suas palavras. Infelizmente, a verdade de que todo homem mente ainda nos atinge. Não, isso é quando eu era descrente. Hoje isso aqui não me pega mais, essa frase, pega. Lamentamos, mas é assim, encaremos assim, e não deixemos de lutar para reverter esse quadro até onde nós quisermos lutar e o Espírito Santo nos ajudar. Aí diz, todos os homens se arrependem. Diz não, ele contrasta. Eu não sou homem para que minta e para que se arrependa. Deixando óbvio que todo homem se arrepende, porque aqui não, absolutamente não no sentido do arrependimento para a salvação dos seus próprios pecados em Cristo e tudo. Não, não. Aqui arrependimento no sentido de que todos, é uma consequência de que todos pecam, é que todos, em algum momento, se arrepende de alguma coisa que fez, reconhece alguma coisa que fez, se entristece por alguma coisa que fez. É normal, é comum, não fala aqui de arrependimento muito profundo em termos espirituais, mas Deus nunca erra e Deus, então, não tem do que se arrepender. É um contraste em que Deus fez.
e é fiel naquilo que ele diz. O que isso tem a ver com o pronunciamento de Balaão lá? É que esses pronunciamentos que Deus estava fazendo através de Balaão, nada mais eram do que confirmações do que Deus já prometera antes, começando com Abraão. Eu sou fiel, Balaque. Diga aí, Balaão, para Balaque, que eu prometi a Abraão muitas coisas e aos descendentes dele. É isso que Deus está dizendo. Eu não sou mentiroso, não. Eu não me arrependi de ter eleito Israel para mim, não. Por força de encantamento, como vamos ver lá na frente, e porque ele quer isso. Não tem no mundo quem faça eu reverter essa decisão. É isso o recado de Deus a Balaque e ao mundo inteiro, claro, estando nas Escrituras, é isso. Quando eu falo coisas benéficas para Israel através de Balaão, eu estou simplesmente sendo fiel e nunca vou deixar de ser como vocês, seres humanos, são. É isso que Deus quer dizer. Então, na realidade, Balaão e Balaque, todos os que estavam lá, estavam recebendo uma bela aula de teologia sobre o caráter de Deus. Segunda observação sobre o pronunciamento. Balaão repete que estava obrigado por Deus a abençoar. Ele já havia dito isso no versículo 8, quando ele comentou assim, eu já falei disso, mas é quase a repetição. No primeiro pronunciamento, lá no versículo 8 de Números 23, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Ele já havia dito isso. Ou seja, aqui é uma confirmação simplesmente de que não dava, estava acima da condição de Balaão amaldiçoar Israel, nem que ele quisesse, porque Deus não queria que ele fizesse isso. Sempre é bom lembrar que o que Deus faz, ninguém desfaz. Lá em Apocalipse 3, eu vou ler aqui, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Assim é Deus. Resolve, está resolvido. Ele abençoou, não tem no mundo quem amaldiçoe. Não dá. Não vai ser nenhum tipo de recurso pagão, espiritual, entre aspas, ou místico, ou mágico, ou satânico, seja do que for, ou sob muito dinheiro, no caso de Balaão, recebendo de Balaque, não tem jeito. Isso é bom que fique no coração de cada crente. Nós temos tantas promessas maravilhosas de Deus, e às vezes parece que elas estão meio que desmoronando ao nosso redor, ou se não desmoronando, nós estamos desmoronando diante dessas promessas e elas não estão mais valendo muito para nós. E será que é isso mesmo? E não sei se eu suporto isso. E eu entendi certo, os pastores lá estão pregando isso direito, porque a realidade parece estar tão diferente ao meu redor. Então, não se deixe levar por esse tipo de pensamento. Deus fechou, ninguém vai abrir. Deus abriu, ninguém vai fechar. Ele prometeu, ninguém vai fazer com que ele desista de cumprir. A fidelidade de Deus é algo que deve ser um fator absolutamente prático e benéfico, útil, para valer no dia a dia do crente. Não é só teologia para você aprender do pastor no púlpito, você aprender da própria Bíblia, de um livro. Não é. Lance mão, pode lançar mão, à vontade,
do atributo de Deus, desse atributo de Deus, da veracidade, da fidelidade e do poder dele. O que adiantaria ele ser fiel no coração dele, ele querer fazer uma coisa, ele querer manter Israel eleito, querer realizar tudo e prometeu a Israel, mas que pena, ele abriu, mas alguém fechou. Ele fechou, mas alguém abriu. Então, o que nós vemos aqui é uma combinação, na primeira parte que nós falamos, da vontade dele que vai fazer e fidelidade dentro do coração dele, somado com poder, muito poder. Então, ter um Deus fiel e super poderoso é muito bom. Terceiro ponto, é muito interessante. Goste mais desse aspecto aqui. Deus destaca as duas coisas que ele não viu em Israel. Notaram? Ele não viu em Israel, versículo 21, a primeira parte. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Jacó aqui é usado como sinônimo de Israel, a mesma coisa. Duas coisas Deus não viu no povo. Primeiro, iniquidade. Não, mas tem uma coisa errada aqui. Deus não viu iniquidade em Israel, mas nós estamos vendo a história de Israel desde Êxodo. Tantos pecados horrorosos diante de Deus, especialmente o da infidelidade, sem falar na imoralidade, esse é até pequeno comparado com a infidelidade, com o paganismo deles, com a fé, uma fé praticamente inexistente, um sentido de gratidão zero, memória curta, interesse próprio. Não, eu não vou enumerar os pecados de Israel, porque eu vou estourar o tempo aqui todinho. Aí Deus diz que Israel não tem iniquidade. Correto? Olha aí. O texto está dizendo que Deus disse que Israel não tem iniquidade? Não! O texto está dizendo que Deus não viu iniquidade em Israel. Ah, pastor, mas isso é muito sutil. Não é sutil, não. Porque Deus perdoou a iniquidade em Israel. E o ver aqui é ver para considerar, é ter que tratar. Cheios de iniquidades, não são mais meu povo eleito. Acabou-se. Não, fiel e perdoador. Perdoou. Às vezes Deus até ameaçava, né? Moisés, eu vou matar esse povo todo, vou fazer outro de você e tal. Não, Senhor. É uma forma de ele provar Moisés e de ele mostrar o tamanho do desconforto dele, Deus com Israel. Não quereria fazer aquilo. Mas é impressionante como é forte o efeito do perdão de Deus. Vamos a Salmo 103. Diz assim, Salmo 103, versículo 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. 4 qualidades de Deus aí, virtudes de Deus aí, atributos. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Está aí a explicação. Porque ele não via iniquidade em Israel. Não é que não tinha. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.
É como se então, ele jogou para tão longe que não vê mais. É esse sentido. Mesma coisa com o crente, sabia? Você ainda tem pecado, irmão ou irmã, mas Deus não os vê mais. Mesma coisa. Mas ele não vê o pecado, então ele não vê o que existe. Já expliquei. Não vê para efeito de considerar, para efeito de julgar. Por quê? Porque ele deixou para lá. Não, porque ele já tratou o seu pecado em Cristo, que pagou caríssimo pelo seu pecado. Deus vai punir o mesmo pecado 2 vezes? É o que ele estaria fazendo se ele visse pecado em nós, depois de convertidos. Então ele não vê mais pecado em você. E por que ele me disciplina? Quando ele me disciplina aqui, não é porque ele viu o pecado? Sim. Então ele viu, para o seu andar, para o seu dia a dia, e você precisa melhorar nisso, precisa se aperfeiçoar, aprender algumas coisas. Sim, ele viu que você errou, ele sentiu-se magoado. Sim. O Espírito Santo foi entristecido? Sim. Mas nada disso altera o fato de que nenhum desses seus pecados, piores que sejam, serão considerados para efeito de julgamento. Não serão nem vistos, como se não existisse mais. Ou dizendo de outra forma, já foi, repetindo, tratado, tudo tratado, assunto já resolvido. Isso é um ensino fantástico para o crente. É muito forte o efeito do poder operante de Deus nas nossas vidas, sem haver pecado mais, e nos tratando como filhos, e já não mais nenhum pensamento de nos mandar para o inferno, nos ver na perdição. Sumiu do pensamento de Deus essas ideias. Agora são filhos queridos, dão trabalho, mas são filhos queridos, amados de dentro. Eu podia dizer uma expressão aqui que não vou dizer, não seria desrespeitosa, não, mas eu prefiro não dizer. Da intimidade da casa dele, do interior da casa dele, do lar dele. Isso é que nós somos. É bom demais. Segunda coisa que Deus não vê, ou não via em Israel, desventura. O que significa essa palavra no hebraico? Basicamente, miséria. Angústia, pode significar um trabalho árduo, mas que tem como consequência, ou dentro de uma circunstância de miséria. Talvez fosse a melhor palavra mesmo. É interessante. Deus não viu miséria nenhuma naquele povo. O povo estava no meio do templo, vindo de uma jornada de 40 anos no deserto. Todos os homens maiores de 20 anos tinham morrido, menos 2. E Deus não via nenhum problema neles. Senhor, não está vendo nenhuma miséria nesse povo aí, não? É estranho, né? Não. Pelo ponto de vista de Deus, sabe quem eles eram? O povo escolhido de Deus, amado de Deus, cumprindo a vontade de Deus, no sentido de dar àquele povo aquela terra. Eles estavam, querendo ou não, infiéis ou não, estavam bem no meio do processo, bem no meio não, no fim do processo complicadíssimo de Deus finalmente dar àquele povo descendente de Abraão, conforme Deus prometeu, dar aquela terra. Estava perfeitamente encaixado aquele povo no plano belíssimo
de Deus estão lá até hoje, saíram e voltaram. Estavam sendo disciplinados, sim, os que morreram, os que foram... Não, fora os que foram atingidos por pestes e castigos de Deus diretamente, mas nas próprias agruras do deserto, as dificuldades e tudo. Então, o povo, tudo ali era disciplina que aconteceu lá no começo, vocês viram a história. Então, estavam sendo disciplinados por Deus para o bem deles, prestes a receber a indizível bênção de entrar na terra prometida. Aí Deus olha e vai ver miséria naquele povo? Não, ele não viu miséria nenhuma ali. De novo, o olhar de Deus, a maneira como Deus olha, a maneira como Deus vê. Deus jamais achará que um crente, mesmo no pior dos sofrimentos, está passando por miséria, por caos, por desespero. Nunca. Mesmo sob intensa disciplina, se for o caso, ali está um salvo, amado, eleito, antes da fundação do mundo, pelo qual Cristo morreu e pagou os pecados, em andamento, andando a passos largos para o céu, onde vai se encontrar com Cristo e viver eternamente. Tem perigo de Deus olhar para uma pessoa assim e ver miséria? E Paulo chamou nossa leve e momentânea tribulação, não se compara com o eterno peso de glória. Era uma forma de Paulo interpretar isso. Paulo, como eu estou sofrendo, ai, eu não aguento mais. Está vendo, seu apóstolo? Meu irmãozinho, minha irmã, isso é uma tribulaçãozinha leve. Mas o senhor ontem estava chorando. Claro, eu sou fraco também, sou humano. Eu estava chorando mesmo. Eu não nego. Semana passada eu estava deprimido. Pois é, eu vi o senhor deprimido, apóstolo Paulo, e agora estou falando isso. Estou. Serve para você, serve para mim, serve para nós tudinho. Paulo ia ficar todo encabulado, constrangido, né? Porque você sabe, né? Não, que é isso, eu sofro também. E sou sujeito a altos e baixos também. Qual é o problema? O fato é que não somos uns pobres coitados. Paulo se recusava a avaliar desta forma. Você pode insistir em se avaliar um pobre coitado. Sem inteligência, sem sorte, sem dinheiro, sem saúde, eu sei lá o quê, que não é amado, carente, sei lá o que for. Pode se encher de problemas à toa. Porque Deus não vai olhar assim para você, entendeu? Isso é um ângulo, gente. Não quer dizer que Deus não vai ter misericórdia. Acabei de falar da misericórdia de Deus, que Ele vai cuidar de você, é claro. Mas o ângulo que eu quero mostrar, que é o que eu entendo que Deus quis enfatizar aqui para Balaão, dizer para Balaque e para nós todos, é este. Olha, a maneira como eu vejo um eleito meu é assim, não vejo miséria nenhuma. Pensando bem, se Deus vê você desta forma, por que você próprio não se vê? Não é uma ideia razoável, não? Você prefere a sua visão, é? De você mesmo? Que trocazinha infeliz que você e eu poderemos estar fazendo. Nos impressionarmos com a maneira de eu me enxergar. Aí chega lá para o pastor, para o psicólogo, para sei lá para quem, aí abre o coração, que eu me enxergo assim, eu me enxergo assim. Eu não estou tirando a misericórdia, a compreensão de quem está cheio de problemas e sente o peso de problemas. Eu sei disto, eu tenho os meus. Mas o que quer dizer é para nós sacudirmos de nós isto, porque isso agrada muito é ao diabo, porque isso causa desânimo, tristeza, amargura, raiva, briga no casamento, briga na família, briga na empresa, todo que é lugar, fica uma vida difícil, dura, complicada, porque você está cheio de problemas aos seus olhos. Aí Deus diz assim, eu não vejo problema nenhum em você.
um salvozão desse aí, esperando ir para o céu, todo o meu poder ao seu redor, não tem no mundo quem lhe tire das minhas mãos, Cristo dizendo, e você acha que eu vou lhe ver como alguém que está na mais profunda miséria? Quem está assim é um pecador sem minha graça, Cristo diria. Você é um felizardo. É assim que eu lhe vejo. Pois aprenda, você, eu, a nos ver como Cristo nos vê. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ajude a simplesmente ver a nós mesmos como Tu nos vês. E muito obrigado, porque Tu não nos vês assim por um delírio, por uma ingenuidade de um pai apaixonado pelo filho, que Tu és apaixonado pelos Teus filhos também, mas não é por delírio não, é por base fortíssima dos Teus planos eternos, porque Tu mataste Cristo para poder nos ver desta forma. Depois o ressuscitaste, trouxeste-o para o Teu lado onde está hoje, com todo o poder e glória. Que plano maravilhoso, e nós estamos encaixados bem no meio dele. Só um pouquinho mais de paciência para nós tirarmos aqui de nosso meio, do nosso interior, exterior, aquilo que nos leva a pensar que somos uns pobres coitados, que não somos. Somos felizardos. Assim Tu nos vês. Assim devemos nos ver. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.